Querido, anote, nós estamos num domingo muito importante, especial, e o tema da nossa mensagem é porque Ele vive. Ele vive. Ele vive. Deus estabeleceu um plano em Jesus, sabia? Deus tinha um projeto em Jesus. E o propósito do Pai era que em Cristo, todos nós, todos os seres humanos pudessem ser restaurados. Quando Deus cria a humanidade, Deus os cria conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem. Não é isso que está descrito no livro de Gênesis? Pois devido ao pecado e à independência que o homem decide ter de Deus, o homem se afasta demais, a humanidade se distancia demais de Deus. E dessa forma, o coração do homem fica demais deturpado demais, fica muito distante do ideal, daquilo que Deus planejou. E Deus estabelece um plano em Cristo. Em Jesus, Deus estaria restaurando a humanidade para ser de volta semelhante a Ele. Em Jesus, Deus estaria restaurando todos nós a ser como Deus. Mas para isso, Jesus tinha que enfrentar talvez não, certamente, a tarefa mais difícil de todas, que seria morrer por mim, morrer por ti, morrer por nós. Eu estava hoje pela manhã procurando explicar a Páscoa para os meus filhos. Um tem 5, o outro tem 3, e eu os chamei individualmente. Primeiro veio de 5, depois veio de 3. E eu contei a mesma história para eles. Eu perguntei, vocês sabem o que é a Páscoa? Eles disseram assim, não. Então, eu vou contar. E eu contei a eles que Deus criou o homem. E o homem ficou muito distante do coração de Deus e se tornou mau. E fez muitas maldades. Roubou, matou. E eles tudo prestando atenção. E devido a tudo isso, Deus, o Pai, o Criador, precisava pôr a humanidade de castigo. Assim eu disse a eles, precisava pôr eles de castigo. Só que a humanidade não ia dar conta desse castigo, porque ia ficar muito destruída. Então Jesus disse, Pai, me bota tudo de castigo, e eu fico de castigo em nome deles. Em nome da humanidade, eu fico de castigo. E isso, a linguagem para eles foi perfeita, porque eles não saem do castigo, eles estão sempre de castigo, coitados. Então eles entenderam, teve alguém que ficou de castigo no meu lugar. Foi demais, na verdade foi demais essa manhã com eles. Mas o primeiro ponto que eu queria dizer é que Jesus morre por nós. Deus tem em Jesus um projeto de restauração, mas para isso Ele precisava morrer por nós. E o texto que eu queria enfatizar no começo dessa mensagem, justamente é Isaías 53, versículo 5, que diz isso. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. As crianças entenderam na hora o que Jesus fez e ficaram super felizes com a Páscoa, porque depois eu expliquei a eles que eles mataram Ele, bateram muito nele, mas depois Ele ressuscitou. O meu de 5, que está um pouco mais ligado nas coisas, ele diz, já sei, Ele ressuscitou, já ouvi essa história. Eu falei, então, Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, porque Ele vive, eu tenho esperança, eu tenho alegria, porque Ele vive, eu não tenho mais situação nenhuma que me atemorize, porque eu sei o Deus que eu creio, e eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu peço ou sequer imagino, não é verdade? Quantos têm um Deus assim? Amém. Portanto, Ele morre em meu lugar, mas não apenas isso, Ele me perdoa. Ele me perdoa. E o texto que eu gostaria de
enfatizar nesse momento é Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, Jesus está na cruz. Lucas 23, versículo 34, Jesus está na cruz. E ele diz assim, assim diz o texto: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Que amor é esse de Deus, que está na cruz, está lá sendo maltratado, e está pedindo ao Pai: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que eles estão fazendo, não sabem com quem eles estão lidando, eles não sabem em quem estão batendo, perdoa eles. Assim como Jesus ora naquele momento, assim Ele fez comigo e fez contigo. Quando tu abriu o coração para Ele, Ele nos perdoou. Ele limpou a nossa ficha. Ele abriu a oportunidade de eu fazer tudo de novo, porém agora diante de Deus, andando de uma vida maravilhosa que só Ele tem para mim. Por isso esse projeto de restauração de Deus, ele é incrível, porque Jesus se torna o castigo em nosso lugar. O castigo que nos trouxe a paz caiu sobre Ele, não caiu sobre mim, nem sobre ti. Depois Ele ainda me perdoa, Ele me coloca numa condição de tudo novo. Só Jesus tinha poder para isso e me perdoa. E além disso, Ele me salva do rumo que a minha vida seguia, da minha vida sem rumo. Ele me salva. Aonde iríamos nós, querido? Isso diz o apóstolo Pedro também para Jesus. Para onde eu vou, Jesus? Não tem para onde ir, não. Só tenho para ir para ti. Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens. Para onde iria a nossa vida sem Jesus? Para onde iria a minha e a tua? Aonde estaríamos? Certamente aqui não, se não fosse por Jesus. Não é verdade? Aonde tu estarias numa hora dessa, se não fosse por Jesus? Como estaria a tua casa, a tua família, se não fosse por Jesus? Ele me salva de uma vida sem rumo e me faz para a glória dele. É mais do que Ele me salva de um caminho que me levaria à destruição. É mais que isso. Ele ainda me pega e me leva para ser para o louvor da sua glória. O texto que eu gostaria de fortalecer aqui com vocês é Efésios. A carta aos Efésios, capítulo 1, versículos do 11 até o 12. E lá diz assim: nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de quê? A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós fomos predestinados segundo o seu propósito. Ele tem um rumo para a minha vida. A minha vida não está mais sem rumo, não. A minha vida não está mais sem rumo, não. Ele tem um propósito, Ele tem uma razão, Ele tem um chamado para mim, para ti, querido. Por isso o plano de restauração de Deus, ele começa em Jesus, sendo o castigo em meu lugar. Logo depois, Ele vai para Jesus perdoando a minha vida e me liberando para um novo tempo. A Bíblia nos chama de novas criaturas, se eu entrego meu coração para Jesus genuinamente. A partir daí, Ele me coloca no rumo, Ele me dá propósito. E o propósito, o grande propósito de Deus, é que eu e vocês sejamos para louvor da sua glória. É que Ele nos restaure a tal ponto que Ele transforme a minha casa, a minha família, a minha realidade, o meu dia a dia, o meu coração, de tal maneira que Ele seja glorificado e exaltado por as pessoas que me conhecem, ao ver a minha vida e a tua vida transformada por Ele. Sejamos para louvor da sua glória. É por isso que Jesus disse que devemos brilhar, né? Em Mateus capítulo 5, 6, 7, lá no Sermão do Monte, Jesus ensina isso, que nós devemos ser sal da terra, luz do mundo, porque o propósito de Deus é nos fazer para louvor da sua glória. O propósito de Deus é nos restaurar a tal ponto que de falhos, miseráveis, pecadores que éramos, sejamos transformados em semelhantes a Ele. Amém?
Ele vive, e Deus restaura em Jesus o coração do homem. E porque Jesus vive, porque a morte não pôde detê-lo, porque mesmo enquanto todo o inferno celebrava, achando que eles tinham matado o Rei dos Reis, o autor da vida, ele ressurge, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz assim, o poder do Espírito Santo traz Jesus de volta à vida. E já havia sido dito assim, ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E ele fica 40 dias andando no meio dos discípulos, convivendo de cidade em cidade, fazendo peixinho na brasa. Vocês lembram da passagem na praia que Jesus prepara um peixe na brasa para os discípulos enquanto eles estão pescando? Fazendo peixinho na brasa para os discípulos, convivendo, ensinando. Ao fim dos 40 dias, na cidade de Betânia, diante de 500 pessoas, ele dá as suas últimas instruções, vivo, carne e osso, e sobe aos céus. E porque ele vive, porque ele ressuscitou, a igreja está viva até hoje. Porque ele ressuscitou, tu, amado, tem a esperança, porque se nem a morte pôde vencê-lo, também não poderá te vencer. E Jesus diz assim, aquele que crê em mim, até mesmo se ele vier a morrer, mesmo que morra, ele viverá. Ele viverá. Glória a Deus. A morte, queridos, ela é um desespero para quase toda a humanidade, não para os filhos de Deus. Para os filhos de Deus, é o grande dia do encontro com Ele na glória. Não é isso que a gente cantou aqui? No final? E quando enfim vier a morte, eu estarei com Ele na glória. Não tenho medo, porque Ele vive. Eu tenho esperança do futuro. Está aí uma coisa difícil de encontrar hoje em dia. Esperança. Não é verdade? Num mundo caótico como nós temos, numa sociedade violenta, corrupta, esperança aonde? Em quê? Aí de repente surge um expoente, um político, que tu achas, esse aí vai ser um grande vereador, deputado, presidente, enfim. E de repente, frustração. E a Bíblia diz isso, maldito aquele que confia no homem, porque do homem vem falhas, do homem vem fraquezas, do homem vem frustração. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, eu posso ter esperança, porque ele não me decepciona, ele é infalível, ele é pura alegria, ele me satisfaz, ele me surpreende, ele expande o meu entendimento, ele me faz querer ser melhor, é ele, porque ele venceu a morte. Eu tenho esperança do meu futuro, porque ele já me contou como seria o meu futuro, ele já me disse o que me espera, não é verdade, amados? Veja a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, regenerou para o quê? Uma viva esperança, mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para o quê? Uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. Oh, glória a Deus! Que texto maravilhoso! Que projeto de futuro que Ele dá para nós. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, Ele foi muito misericordioso nesse projeto, nos regenerou por uma esperança viva, que faz com que por causa da ressurreição dEle, eu tenha herança, e uma herança que nada desse mundo pode roubar, nada desse mundo tem poder para destruir, uma herança incorruptível, sem mácula,
imarcessível. O que Deus tem para ti, querido, no futuro? A eternidade. Um projeto de eternidade. Deus pôs a eternidade do coração do homem. Jesus Cristo não parou de falar disso. Ele veio dar vida e vida em abundância. Ele queria dar a vida eterna para todo aquele que nele crê. E a vida eterna, ela vai se concretizar no decorrer da história da humanidade, onde chegará um tempo que nunca mais terá fim. No tempo onde Ele tiver enxugado dos olhos toda lágrima, no tempo onde a morte já não mais existirá, no tempo onde não haverá mais a tristeza, no tempo onde nem mesmo o sol existirá, mas a própria terra será iluminada pela glória de Deus. Oh, meu Deus do céu! Ele me deu esperança do futuro. O que te espera no futuro, querido? Se tu está em Cristo, o que te espera é estar num prazer eterno com Ele. Vocês sabiam que isso é o significado da palavra Éden? Lá do princípio, Éden significa lugar de prazer na presença dEle. E é isso o projeto de Deus até o fim. Além disso, porque Ele vive, eu sou livre do medo. Quantos já foram assolados pelo medo ou pânico? Faz assim. Também. Medo de tudo. Hoje em dia, existe uma doença chamada crise do pânico, não é verdade? Que destrói muita gente. Isso não importa classe social, não importa idade, não importa nada. Doenças modernas, doenças emocionais. Ele me livra do medo. Porque Ele vive, eu não temo mais a morte. Porque Ele vive, eu sei que Ele olha por mim. Porque Ele vive, eu sei que Ele tem um futuro à minha frente, maravilhoso. Porque Ele vive. Porque se a morte pudesse ter detido Ele, se a morte tivesse segurado Ele, nós não tínhamos mais esperança alguma. Porque Ele seria apenas mais um, que falou, mas foi morto. E acabou. Com Jesus não. Amém? Com Jesus não. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Ele não está lá. Ele está vivo. Ele vive. Ele está vivo. Veja a primeira carta de João, no capítulo 4, versículos do 18 até o 19. Primeira carta de João 4, 18 ao 19, diz que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E olha como é que termina esse texto. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Tem coisa mais linda que isso? Nós amamos, porque primeiro eu fui amado por Ele. Ele me amou primeiro. Ele me amou enquanto eu era pecador. Ele me amou enquanto eu entristecia Ele a cada dia, com os meus pensamentos, todos os segundos. Ele me amou enquanto eu fazia coisas que só o deixava decepcionado. Ele me amou quando ninguém acreditava em mim e em ti. Ele me amou assim. E porque eu fui marcado por esse amor, e esse amor é tão poderoso que me alcançou, me transformou e me tirou do medo. O medo não é mais uma prisão para o Filho de Deus. O medo não é mais um lugar de tormento para o Filho de Deus, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Tudo isso porque Ele vive. Senão, nós estaríamos em cativeiro. Porque Ele vive, queridos, nós somos protegidos. Anote aí, eu sou protegido. A Bíblia diz que Ele está à direita do Pai e ora, intercede por nós constantemente. Eu sou guardado por Deus, protegido por Deus, membro da sua família. Anjos Ele manda ao meu respeito a me guardar. Anjos Ele envia a proteger minha casa. Anjos Ele envia a proteger meus filhos.
Porque Ele vive. Veja 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículos do 18 até o 19. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18 ao 19. Sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabe o que é isso, queridos? Tu está num ambiente, num lugar, neste mundo, onde pertence momentaneamente nas suas ações ao maligno. Jaz no maligno. Está debaixo das ações do maligno. E tudo o que o maligno quer é destruir a igreja, destruir a tua vida e a minha vida. Mas o texto diz que aquele que nasceu em Deus, Deus o guarda, e o maligno nem sequer o toca. Vocês conhecem o Salmo 91, não conhecem? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E aí começa uma série de coisas incríveis acontecendo ao teu redor, mas nada acontece contigo. Praga alguma chegará à minha tenda. Se 11.000 pessoas forem derrubadas ao meu redor, eu não serei atingido. Já pensou que coisa incrível? Porque Ele vive, porque Ele venceu a morte, porque Ele está vivo hoje, porque Ele ressuscitou. Oh, glória a Deus. E para encerrar, queridos, porque Ele vive, Ele me faz mais do que vencedor. Isso é demais, não é verdade? Porque Ele não precisava fazer nada disso. Se Ele só tivesse lá no início me perdoado, eu já estava totalmente extasiado pelo amor dEle. Mas não, Ele não para aí. Ele morre em meu lugar, o castigo que era meu, Ele fica no castigo em meu lugar, como eu disse para meus meninos, me perdoa, Ele me salva de uma vida sem rumo, me dá propósito, me transforma, traz esperança do futuro, me livra do medo, me protege e me guarda, e além de tudo isso, me faz mais do que vencedor. Veja o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 36, até o versículo 37, veja o que está escrito lá. Porque está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Veja que o versículo 36 é um versículo tenso, e aí vem o 37, dizendo, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais do que vencedores. O texto anterior está dizendo, eu sou entregue à morte o dia todo, por amor dEle, eu sou levado para o matadouro, e agora, o que será de mim? O 37 fala, porém, todas estas coisas, por causa do que Ele me ama, porque Ele venceu a morte, porque Ele venceu todas as barreiras, Ele me faz mais do que vencedor. Ele vive, queridos, e nós celebramos isso com tanta alegria, com tanta paixão, com tanto prazer, porque este Deus está aqui, nesse lugar, e Ele está se revelando a todos nós, e tudo o que Ele mais quer, além de todo esse projeto que nós falamos, é intimidade contigo. Tudo o que Ele mais quer é poder ir lá no teu quarto, e falar aos teus ouvidos, e ministrar ao teu coração, e te fazer, amado, alguém que será para o louvor da sua glória. O projeto de Deus, de restauração, ele é maravilhoso, ele passa por todas essas etapas que nós falamos, mas se pudermos resumir,
no hoje, o que eu preciso fazer é ir para a intimidade do Pai, ir para o meu quarto, ir para um lugar seguro e falar com Deus, e entender a Bíblia, estudar a palavra de Deus, e deixar que ali Ele me toma pela mão e me dá os passos seguintes que eu preciso fazer para que Ele seja engrandecido e exaltado. Nós somos muito gratos pela obra de Deus em nossa vida. Nós somos muito gratos porque Ele nos cuidou, Ele nos tratou muito bem. Nós, que não sequer merecíamos um abraço de Deus, porque todos nós sabemos, e esse é o primeiro sinal que tu é filho de Deus. O filho de Deus realmente sabe que não merecia estar ali, naquele lugar de honra, naquele lugar de proteção. Ele sabe que ele é ainda falho e muito pecador, mas ele ainda é muito pior. Ele ainda fazia as coisas muito mais no rompante, ele ainda entristecia a Deus com muita frequência. E quando ele conhece o amor de Deus, ele se rende a Deus. Ele se rende. E nós temos o desejo de adorá-lo, de cultuá-lo, de exaltá-lo a cada dia. Nesse período onde nós estamos, que é o período da Páscoa, é um período que nos leva à reflexão, nos leva a pensar o que eu tenho feito da vida que Ele me deu, o que eu tenho feito da saúde que Ele me deu, o que eu tenho feito da esperança que Ele me deu, o que Ele tem feito dos talentos que Ele me deu, o que eu tenho feito. Ele que me restaurou, perdoou, morreu em meu lugar. Ele que me salvou de uma vida sem rumo. Ele que me deu esperança, me livrou do medo. Ele que me guardou de todas as coisas e me fez mais do que vencedor. O que eu preciso fazer? Queridos, tu estás com a faca e com o queijo na mão. Tu tens de Deus o sim e o amém. Não tens? Deus já te disse, vai, façam discípulos. Não para não, o que eu comecei continua, a obra que eu iniciei, tua igreja, que é o corpo de Cristo, a extensão da cabeça, vá adiante, faça tudo aquilo que está na palavra, porque de Deus eu tenho já o respaldo, de Deus eu tenho a mão estendida, de Deus eu tenho a guarda e a proteção, agora é a minha vez, agora é a vez da igreja, e com todas essas coisas ainda temos o apoio de Deus, o apoio do Espírito Santo, a condução do Espírito Santo em minha vida. Há algo que nos faz ficar conformados, há algo que nos faz ficar conformados com a nossa vida, pois esse algo precisa sair, porque de Deus tudo que a gente aprende é esse inconformismo com os limites, entendendo que Deus tem um caminho enorme para nós trilharmos em sua presença. Nós não podemos ser limitados por esse mundo, nós não podemos ser limitados pelas aparências, nós não podemos ser limitados por coisa alguma nem por ninguém, porque em Deus nós temos o chamado para sermos como Ele, semelhantes a Ele. Os seus discípulos fariam obras iguais ou maiores que as dele. Por isso, amado, olha para frente, olha quantas vidas ao teu redor está esperando para conhecer Jesus. Não espere que o outro faça deles um discípulo de Jesus, faça tu ele discípulo de Jesus. Não deixe para depois, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. Se tu puder fazer agora, faça agora. Se puder fazer amanhã, não deixe de amanhã passar, porque Deus está em grande expectativa com a sua igreja, porque da parte de Deus, tudo isso que nós falamos aqui já aconteceu, e Deus espera que a sua igreja abrace o reino, o evangelho, e propague esse evangelho para frente, todos os dias, a tempo e fora de tempo, porque para Deus, os campos já estão brancos, prontos para a colheita, e eu creio que essa igreja é uma igreja de trabalhadores da colheita, amém? Pessoas dispostas que entendem o evangelho e compreendem que existe uma urgência, no mundo de hoje, caótico como está, do reino de Deus ser expandido pelo Senhor Jesus, através da sua igreja.